Bem-vindo à nossa nova série de devocionais. Porções diárias. Lições de Salmos para hoje. Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais, porções diárias, lições de Salmos para hoje. E hoje nós vamos encerrar a nossa meditação no Salmo 37. Nosso tema de hoje é o caminho do justo e o caminho do ímpio. Salmo 37, dos versículos 12 a 40, dizem assim: o ímpio maquina contra o justo e range os dentes contra ele. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que o seu dia está chegando. Os ímpios arrancam a espada e preparam um arco para atacar o pobre e o necessitado, para matar os que andam em retidão. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração e os seus arcos serão quebrados. O pouco que o justo tem vale mais do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustenta o braço dos justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Eles não ficarão frustrados no dia do mal e se fartarão nos dias de fome. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens, desaparecerão, sim, como fumaça se desfarão. Já o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Pois os abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas os que por ele são amaldiçoados serão exterminados. O Senhor firma os passos do homem, cujo caminho ele lhe agrada. Ainda que caia, ele não ficará prostrado, pois o Senhor segura-lhe a mão. Eu já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem os seus descendentes mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e os seus descendentes serão abençoados. Afasta-te do mal e faz o bem, e terás morada permanente. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os santos, eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre, pois a boca do justo profere sabedoria, sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração e os seus pés não vacilarão. Já o ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra e verá quando os ímpios forem exterminados. Eu vi um ímpio prepotente, crescendo como uma árvore nativa e verdejante. Mas eu passei e ele já não existia, procurei-o, mas não foi encontrado. Atenta para o homem íntegro e observa o reto, porque haverá um futuro para o homem de paz. Quando os transgressores, eles serão de súbito destruídos e a posteridade dos ímpios será exterminada. Mas a salvação do justo vem do Senhor, pois ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor ajuda e os livra dos ímpios e os salvas, pois nele se refugiam. Então, estamos aqui vendo o caminho do ímpio e o caminho do justo. Hoje, nós nos indignamos, nos irritamos por causa dos malfeitores. Muitos de nós corremos o risco de passar uma noite toda relembrando as ofensas. Pensamos naquilo que os ofensores disseram e fizeram. Não retribuímos com um insulto. E aí, nós vemos agora, aqui, aproximando-se aquele grande dia em que todas as injustiças na terra serão corrigidas. Nesse dia, os malfeitores serão exterminados. E os santos fiéis, eles receberão sim todas as bênçãos prometidas pelo Senhor. Em breve, o ímpio sairá de cena, segundo esses versículos que nós lemos. Mas os mansos, eles herdarão a terra. Hoje, nós vemos muitos impostores,
nós vemos muitos opressores que tramam contra a vida dos filhos de Deus. Expressam sua hostilidade ferrenha contra aqueles que amam o Senhor. É isso que estamos vendo hoje. Mas Jeová, ele não se abala. Ele sabe o dia certo onde as contas serão acertadas. E olha, não está longe. E como é bom poder olhar para os nossos inimigos com essa mesma tranquilidade e, como disse alguém, deixar para trás o mundo dos homens ignorantes. Muitas vezes parece que a verdade está presa. Às vezes dá a impressão que a justiça está no trono. Mas a palavra de Deus diz que os homens não permanecerão impunes para sempre. O efeito bumerangue está sempre em ação. A sua espada não lhe transpassará o próprio coração, diz o versículo 15. Quanto mais precisarem de suas armas, elas falharão, e os seus arcos serão despedaçados. E os poucos justos valem mais do que a abundância de riquezas de muitos, diz o versículo 16. Pois ao contrário dos pecadores, os santos têm uma companhia, a companhia do Senhor. Então, depois de registrar a riqueza incomparável de estarmos desfrutando da presença de Deus, desfrutando de Cristo, como lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele fala: contentai-vos com as coisas que tendes. Por que ele teria dito isso? De maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. As pessoas estão insatisfeitas por causa de coisas, de circunstâncias, mas aqui mais uma vez o salmista, ele está dizendo que vale muito mais estar na presença de Deus e desfrutar de Cristo em nós, porque é esta certeza de que Ele não nos deixará e não nos abandonará. Então, os braços dos ímpios, ou seja, a força dos ímpios será quebrada. Os justos, eles viverão pela fé, eles herdarão para sempre a força, a graça do Senhor, pois serão guardados pelo seu poder. Como? Mediante a fé. Fé para a salvação que foi preparada para aqueles que creem. Os santos, eles não serão envergonhados. Os ímpios, no entanto, sabemos que eles perecerão. Essa é a promessa do Senhor. Então, aqui ele fala, a diferença do ímpio e do justo. O ímpio pede emprestado e não paga. É negligente. Pede emprestado e não devolve. Aí ele fala de como é com o justo. O justo, ele, com alegria, ele abençoa. Então, muitas vezes, os justos, eles são generosos, mesmo não tendo muito, mas eles consideram-se mais abençoados quando eles dão do que quando eles recebem. Então, não lhe faltarão oportunidades de serem abençoados. 2 Coríntios 9:8 diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda obra. O destino dos justos e dos ímpios depende, sim, do seu relacionamento com Deus. O Senhor abençoa aqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus, e eles herdarão a terra. Quem recusou a oferta divina da salvação e se coloca numa posição nada invejável, está sob a maldição do Senhor e será destruído, diz aqui. O Senhor firma os passos do homem bom. O Senhor segura firmemente na mão do justo. O Senhor não abandona quando ele cai, mas o Senhor o levanta. O justo desamparado, o justo jamais será desamparado. A promessa final: e nem a sua descendência mendigará o pão. Então, em vez de mandar seus filhos mendigarem pão, o justo é generoso e empresta com frequência.
E aí segue a palavra de Deus prática, que a sua descendência se torna uma bênção. Amados, o Senhor ama a justiça e Ele vai conceder sim segurança aos seus justos, seus santos. Sabemos que não somos merecedores da vida eterna, mas uma vez que Cristo morreu para obter para os santos e justos, Deus deve honrar, então, esta aliança. Lembremos disso, e é muito importante nós guardarmos em nossos corações. O homem de paz terá posteridade abençoada. Então, aqui temos isto tão importante. O caminho dos justos será abençoado. Aonde ele for, o Senhor estará com ele. Que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais, porções diárias.